Bom, falar sobre Nelson Júnior não é fácil. Nelson Júnior tem uma história bastante volumosa no que tange a música, a guitarra, que é a história da guitarra no Brasil. Eu conheci o Nelson Júnior num show dos Irmãos Buzik com o Vander Tafo no Dama Choque, no camarim. Foi o Edu que me apresentou. E na época nós estávamos começando a ser sondado para escrever para uma revista que chamava Guitar Tablature. E foi ali o ponto de partida. Depois, Nelson começou a escrever para várias revistas, né? Em geral, me lembrando aqui, Toque para Quem Toca, Guitar Tablature, Road Crew, Cover Guitar, Guitar Player, Rock Brigade, enfim. E várias outras revistas que a gente não consigo lembrar ao certo os nomes agora. O Nelson, o que eu gosto assim, de falar do Nelson aqui, a quantidade de material e as abordagens que ele fez desde os anos 90 até ultimamente. Ele tem vários materiais, tem várias modalidades de estudos, porque o Nelson, ele é tanto no overview como na especialidade, ele é muito, muito detalhista. E isso eu classifico como muito raro assim no Brasil, porque o Nelson ele tem endorse de grandes empresas e conhece muito bem os produtos dos quais ele se propõe a dar os workshops, enfim, e fazer treinamentos sobre determinadas marcas. Uma das coisas que o Nelson me deixa bastante assim, vamos dizer, admirado, é que o Nelson ele faz um caminho diferente do normal, vamos dizer normal, o que poderia ser normal, da teoria para a técnica ou para a prática. O Nelson ele sempre comprova a teoria na prática e ele então tem o ponto de vista dele que é muito particular, e eu gosto extremamente da forma clara como ele aborda os tópicos, e como ele é bastante específico e ao mesmo tempo incisivo. Eu acho que o Nelson tem um vocabulário incisivo, ao mesmo tempo que ele é extremamente emocional, tem um coração enorme. Ele também é bastante incisivo naquilo que ele acredita, naquilo que é o correto e naquilo que existem equívocos, obviamente. E a teoria não diz isso, o que diz é prática. E o Nelson tem mais de 30 anos de prática e experiência no ramo como música. Foi um dos primeiros guitarristas que eu vi ensinar shredding. O shredding que o pessoal chama aqui no Brasil de fritação. O Nelson foi o primeiro professor a fazer aulas de vídeos, ele era dos pioneiros. E quando começaram as aulas de vídeos no Brasil, e mal se chegavam aqui aulas de guitarra de vídeos importados mesmo. Então, quando se iniciou aquela onda de gravar videoaulas, o Nelson já começou ensinando desde técnica, desde o basic, desde a adaptação anatômica ao instrumento, até propriamente o shredding, técnicas que é um conjunto de todas as técnicas possíveis, two hands, ligaduras, sweep picking, enfim, aquilo que vocês já devem conhecer. E a contribuição dele para a guitarra é constante. Eu vejo sempre ele postando em todas os ramos da música e da parte de guitarra. Eu vejo sempre ele postando posicionamentos dele e particularidades que falta muito de pessoas abordarem aqui no Brasil. Eu digo isso porque existem muitos materiais escritos, nós temos aí uma quantidade de grandes professores e obviamente que de altíssimo nível comparado aos grandes professores de fora. Mas o Nelson, nesse sentido, especificamente dizendo, as abordagens que ele faz, vocês podem perceber isso
pesquisando no Google e no Música e Ação, que é um canal, acredito, no YouTube dele, que eu costumo acompanhar. É sempre bastante incisivo e com matérias de extrema, vamos deixar a curiosidade, mas que abordam pontos de vista muito pessoais e que eu entendo que ninguém, pelo menos que eu vi aqui no Brasil, abordou da forma como ele aborda. Então, assim, Nelson é em prol da guitarra brasileira, é um grande músico. Eu deixei até para falar do músico no final desse depoimento, porque o Nelson ele tem uma sensibilidade e composição ímpar. Então, Nelson, parabéns, eu deixo aqui meu depoimento, minha admiração, meu respeito, reverência, porque tudo que você faz é com extremo altruísmo. Isso não eu não viso isso dizer profissionalmente, porque profissionalmente a gente já tem que vincular a pessoa que sobrevive disso. Eu não acredito que você faria isso para sobreviver, eu acredito que você faz isso por amor. Eu tenho uma frase que eu digo assim: se você não faz aquilo que você gosta, aprenda a gostar daquilo que você faz. Isso não se aplica a Nelson Júnior. Nelson Júnior faz aquilo que gosta, faz com amor, um grande músico, um grande amigo, um grande expoente entre os guitarristas de hard rock e rock pesado no Brasil. E aqui fica então a minha palavra. Um abraço, Nelson. Deus te abençoe. Até a próxima. Gente, é muito difícil a gente, após 3 décadas, não se emocionar olhando para trás. Uma das coisas interessantes é as amizades que a gente faz ao longo do caminho. Dario Parisi fez um depoimento que realmente me deixou muito emocionado, porque nos anos 80 para 90, a importância que o Dario teve para a música é incomensurável. O Dario, assim como eu, todo mundo ali é da Zona Norte, né? O Edu também, a gente tinha essa coisa ali de na Zona Norte ter esses grandes amigos e a sorte de ter esses grandes amigos músicos. Foi uma época muito emocionante viver uma época que as pessoas se ajudavam. Havia um cooperativismo entre os músicos. Era uma coisa totalmente fora do que acontece hoje em dia. Infelizmente, hoje existe muito ego, existe uma série de coisas que não existia numa época tão pura. O Dario com o Platina, uma banda de hard rock que não se pode falar diferente, afinal de contas nós tínhamos o Dario, o Andrea e o Ivan. Como que você vai falar? É outro patamar, numa época muito mágica para o rock brasileiro. O Dario é uma pessoa muito especial. Até hoje é um guitarrista fenomenal, um grande professor. Como ele disse, nós temos pontos de vista, somos incisivos, somos cabeçudos e a gente tenta nos colocar sempre naquilo que nós acreditamos. Mas, ao contrário de toda essa molecada hoje em dia, é que nós temos um respeito e um amor tão grande um pelo outro. Assim como cada um dos músicos. Existem pessoas, por exemplo, que eu acho que infelizmente não vão poder fazer parte desse depoimento, como é o caso do Vander. Ou o caso do Elcio.
Mas a guitarra brasileira jamais vai ser a mesma sem esses dois que eu citei. Então, me agrada muito um depoimento em um aniversário de 30 anos de carreira de um grande amigo, um grande expoente da guitarra, ele falar sobre Shredder. Afinal de contas, ele como Shredder é fantástico, é um grande músico, toca muito bem. Eu me sinto honrado em tê-lo no programa e fico muito feliz com essa participação. Meu nome é Daniel Neves, eu sou editor da revista Música e Mercado. É uma publicação dirigida para o mercado de negócios, áudio, luz e instrumentos musicais. Bom, mas eu não vim fazer propaganda de mim, eu vim falar do Nelson Júnior. Sempre foi um grande amigo e um dos maiores batalhadores do mercado da música que eu conheço. Eu conheci o Nelson coisa de uns 20 anos atrás. A gente tinha mais cabelo do que eu tenho agora e ele provavelmente do que ele tem. Ele sempre foi um cara daqueles que persistia, lutava, ia atrás, fazia acontecer, que é uma característica rara hoje em dia. Então eu considero o Nelson uma das pessoas mais especiais e mais lutadoras e generosas do mercado que eu conheço. Ele realmente é um cara que trabalha com o coração, faz porque ama, desde que eu o conheço por gente, e ele merece todo o meu respeito e sempre vai ter. É isso aí, esse é o meu depoimento para você, Nelson. Um abraço a todos, valeu. Daniel Neves. Daniel Neves eu conheci quando ele usava shorts e era um cara muito novo, cheio de energia. A Toque para Quem Toca, que é a grande revolução do mercado editorial brasileiro de música, veio dele e do Quito, grandes amigos que eu tenho há tanto tempo. O Daniel, ele é um visionário. Hoje, em todos os lugares onde vá, ele é VIP. Ele lá fora, todas as empresas reconhecem ele como um grande expert do mercado musical. É um cara que eu tenho um carinho imenso e que a minha amizade, por mais que a gente deixe de se ver, por mais que a gente fique longe, ela só tende a crescer e a crescer. Eu espero que as pessoas sempre se lembrem desses desbravadores, porque o Daniel, ele realmente com a Toque, ele fez algo inédito que na época não existia, esse monte de publicação. Hoje é uma coisa que a gente pode falar que é rara, a existência de pessoas como ele, tão empreendedoras, e como o Quito também. Eu tive a honra de participar de edições da Toque que foram muito importantes, e eu me sinto honrado em ter esse depoimento do meu grande amigo. Eu acredito que a melhor maneira de falar do Nelson Júnior é contando a forma que eu conheci o trabalho dele, né? Eu morava já aqui no interior na minha adolescência, quando eu comecei a tocar guitarra, e naquela época era difícil, né? As informações a gente tinha pouco, não tinha muita informação como internet ou até mesmo uma revista de guitarra como hoje a gente tem a Guitar Play em português, né? Naquela época a gente só tinha essas revistas importadas e eram bem caras. Então o material, a informação era bem escassa. Mas aí eu me lembro que eu tinha uma banda que nós fomos tocar em São Paulo, num bar, numa casa noturna, que eu não me recordo qual é agora. E chegando lá, eles estavam distribuindo, né, uma revista na tentativa de divulgar o trabalho
trabalho da editora e tal, uma revista de guitarra. E eu achei aquilo o máximo, né? Quer dizer, eu trouxe para Bauru, olhei, fucei, li, reli, quer dizer, era coisa diferente, né? Não tinha acesso àquelas coisas. E tinha umas lições ali. E uma dessas lições foi muito legal, uma lição de tapping e tal, que eu falei, puxa, que ideia bacana. E daquela lição de tapping eu desenvolvi uma outra coisa, fiz uma música que era um estudo que eu registrei num CD que eu vim a lançar em 97, né? Que foi uns anos mais tarde. E lá pelo ano 98, 99, eu acabei conhecendo o Nelson através de um amigo em comum, né, o Antônio Neto, que é baterista, toca super bem também. Ele tinha uma banda com o Nelson e estava tentando montar uma banda comigo lá, uma banda paralela, estava me ajudando a formar essa banda aí. E aí eu fui assistir um ensaio deles, né? E aí o Nelson tocou pra caramba, cantou porque o vocalista tinha faltado. Eu fiquei lá babando de ver o talento do Nelson lá, né? E ao final do ensaio nós chegamos, sentamos juntos, ficamos trocando ideia de guitarra essa, deixa eu ver, aquela coisa, né? Aí troca informação, tá? Ele falou assim, tem uma ideia legal de tapping, então foi me passar, eu falei assim, poxa, mas eu vi. Ele percebeu que quando ele foi me passar eu já sabia aquilo lá. Aí eu falei assim, como é que foi? O que é isso, né? Como é que você sabe isso daí, né? Aí eu contei, só que eu vi numa revista, tá? Ele falou assim, isso aí fui eu que fiz, essa lição que eu fiz. E aí ele ficou super contente, eu também, né? Jamais imaginei que eu ia conhecer o autor daquela lição que tinha me ajudado, né? Que tinha sido bacana comigo e tal. E aí a gente percebe que esse trabalho de ensino à distância funciona e o Nelson é um dos pioneiros nisso, né? Ele faz... trabalha dessa forma até hoje, é um cara talentoso, atencioso. Enfim, eu fico muito feliz de ter essa história com o Nelson aí e desejo a você, Nelson, mais 30 anos de carreira. Parabéns por esses 30 anos e que venham mais 30 no mínimo. Um grande abraço. Bom, como não lembrar com um imenso carinho de Marcos Pópolo? Ele foi apresentado para mim pelo Neto num dos ensaios do Stone Hawks. O vocalista realmente havia faltado e ele chegou ao estúdio e ele estava tocando magnificamente bem uma peça de tapping. E aí eu pensei, poxa, tem umas coisas similares aí que eu toco, né? E quando eu percebi que, na verdade, ele havia pego aquelas informações da minha matéria, que até hoje, por ela ser citada várias vezes, eu acho que a mais importante coisa que eu escrevi para alguma revista, que foi a minha matéria de tapping com arpejos que troca a mão de lugar, na Toque para Quem Toca, eu fiquei assim abismado. Eu falei, meu Deus, ele foi buscar as influências ali. Foi um motivo de grande orgulho, uma vez que ele, em Bauru, já era um dos grandes expoentes da guitarra, já era super conhecido, tem o instituto lá de guitarra dele em Bauru. Eu só posso falar com grande orgulho dessa pessoa. Marcos Pópolo é um dos grandes amigos guitarristas, um dos grandes profissionais que passaram aí pela minha vida como amigos e que, de alguma forma, pela própria narrativa deles, eu pude auxiliar de alguma forma, mesmo que indireta. Eu tenho muito orgulho de ter podido fazer isso e eu agradeço ao depoimento do fundo do meu coração. Aí, galera, é um prazer estar aqui e poder falar do Nelson. Nelson é um cara 10, alguém que eu conheci no final dos anos 80 e super dedicado, super estudioso. E o Nelson é um exemplo, né, de um cara que é prático nos negócios e ao mesmo tempo é um cara assim que estuda a espiritualidade, é uma pessoa boníssima.
tem vários talentos, pouca gente sabe, mas ele desenha super bem, pinta, né? E é um cara que está sempre aberto a compartilhar as coisas dele com os outros, né? Passar informação, né? Isso é uma coisa que já vem dele já de muito tempo. Um cara que luta muito pela união dos músicos, né? Que tem um histórico aí de batalhar para que a galera se conscientize da importância da união. E é um baita de um talento, um cara super competente como instrutor, muito realizador. E eu lembro assim de uma passagem muito legal, creio que foi por volta de 95, 96. Eu estava gravando um CD e na parte de guitarra eu pensei assim, poxa, alguém poderia me produzir, né? E o Nelson era o cara que eu tinha o contato. Eu falei, Nelson, você topa produzir a parte de guitarra? E ele generosamente, gentilmente foi lá comigo, passou um dia todo no estúdio sugerindo equipamentos e levou todas as tralhas dele, levou tudo. Nossa, foi uma festa, só que não deu tempo de terminar. Na semana seguinte ele foi de novo. Então, um cara com grande coração, um cara útil, um cara prestativo, né? E o mundo precisa muito de pessoas assim como ele. Então, Nelson, parabéns, cara. Parabéns, você merece. Agora é hora de falar do meu amigo Flávio Lara. Flávio Lara, que é parte da música brasileira, uma parte importante, um capítulo importante do rock paulista. Poucas pessoas se lembram da importância dele, assim como também não lembram de pioneiros como Orlando Luis. E, na verdade, as coisas são assim, as pessoas têm essa amnésia que é porque a geração não passa o que aconteceu na geração anterior. Eu diria que falta um pouco de tradição oral na questão. E com toda essa informação, as pessoas não afixam o que aconteceu antes. Até o Edu chegou a ir ver o Flávio tocar quando estava no início. O Flávio tem uma história muito grande. Não dá para não lembrar do Flávio falando de guitarra, e principalmente um cara que foi sideman, tocou com Amado Batista, tocou com um monte de gente. É um cara de um talento enorme. Eu diria que o Flávio é um daqueles guitarristas que ele tem um sotaque brasileiro único. Uma das coisas mais interessantes era que a gente sempre que se via ficava tocando, ficavam os dois improvisando, ficavam horas improvisando, eu e ele. A gente adorava se encontrar e falar sobre as coisas, e ele é um cara grande amigo, assim, não dá para não falar com uma saudade do tempo que a gente passava junto e que de repente, por causa da vida, do corre-corre, a gente acaba afastado. Ele tem um coração enorme. A família dele é uma família de pessoas espiritualizadas. A mãe dele é uma pessoa fantástica, uma senhora de uma luz única. Eu só posso dizer com muito orgulho de ter conhecido, ser amigo de um cara como ele e ter essa homenagem, esse depoimento. Um cara criativo. As pessoas hoje falam sobre guitarra de 7 cordas e afinações diferentes. Ele trabalhava com isso há tanto tempo. Se vocês buscarem aí na internet, vão ver vídeos dele trabalhando com afinações diferentes numa época que vocês nem imaginavam. É um cara que eu realmente tenho grande admiração, e eu agradeço a participação nessa espécie de memorial desses 30 anos de carreira. Eu conheci o Nelson por volta de 95, 96,
a galera da minha época buscava informação nas revistas e eu acabei vendo nessas revistas de época, a Guitar Player, um anúncio sobre a videoaula de tapping e tal, porque naquela época era muito isso que a galera onde eu andava vivia falando. Pô, a videoaula de tapping eu vi não sei aonde. E aí acabei tendo meu primeiro contato, então, vendo o Nelson pela revista, como transcriptor e anunciando a videoaula dele também nas regiões de propaganda. E aí depois, um pouco mais, já para 96, tinha uma loja na Rua da Galeria do Rock, que se chamava Casa Manon, uma loja muito grande que vendia de tudo que você imaginar para instrumentos musicais, de todos os instrumentos, inclusive piano. Essa loja costumava colocar alguns vídeos na hora do almoço, e a galera na hora do almoço acabava almoçando e correndo para a loja para ver essas videoaulas. Acabei vendo essa tão conhecida videoaula de tapping. Esses foram os primeiros contatos em saber quem era Nelson Júnior. Depois, em 2006, minha primeira Expo Music, onde eu fui conhecer a feira, aí vi lá o Nelson tocando com a galera, já pude ver pessoalmente, ver toda a técnica que o cara tinha e o conhecimento e a concepção de harmonia, inclusive como expert da Zoom. Nelson, já até disse isso para você, né, aqui em off, que talvez você possa ter uma ideia, mas não tenha a noção imensa da importância que você tem para o meio da guitarra. Inclusive agora com essas ideias mais atuais de unir a classe, de poder unir a galera como músicos e não ter mais essa coisa da competição em si. Parabéns por esses seus 30 anos, você sabe que você indiretamente acaba sendo também uma influência para a galera mais nova, porque nós como professores acabamos de alguma forma adaptando a sua didática ou o seu jeito de pensar em escala, campo harmônico, como a gente já discutiu algumas coisas até por telefone, a gente acaba tendo uma visão e fala, poxa, que legal utilizar isso para passar uma outra ideia para os alunos. Parabéns por esses seus 30 anos, tamo junto, abraço. Agora chegou a hora também de falar do Luciano Macedo, uma das pessoas fantásticas que eu acabei conhecendo na internet. Por quê? A internet, ela basicamente entrou na minha vida a fórceps. Eu tive que, em determinado momento, internetizar-me. Mas a partir do momento que eu comecei a cada vez mais entrar nisso, nas redes sociais, etc., eu pude ter contato com pessoas como ele. Ele me dá uma impressão nítida de que eu tenho netos. Por quê? Porque ele é de uma geração que já me passa essa consciência de que eu realmente tive uma influência por causa das publicações didáticas, por causa das videoaulas. E essa influência que não é só minha, tem o Dario. Acho que a maior influência de toda uma geração foi o Mozart Mello. Mas, poxa, o Dario tem o método dele. Tanta gente escreveu, fez videoaulas, formou alunos. E essa geração que são os nossos netos são os alunos de escolas como a do Luciano Macedo. Uma escola fantástica que forma bons alunos e é uma sensação muito boa saber que de alguma forma eu pude ajudar na formação dessa geração. E é uma honra, e eu repito essa palavra honra com uma certa veemência, porque é uma honra poder ser lembrado de forma direta ou indireta por uma geração de músicos que de alguma forma puderam ser tocados por algo que eu fiz. Ok, gente, é isso. Estou aqui, dei uma paradinha, meu serviço estava trabalhando bastante, desculpe a bagunça. Mas queria falar hoje falar do meu amigo Nelson Júnior. Do qual conheci ele em 1985, não, 84 para 85, quer dizer,
30 anos já que eu conheço a pessoa de Nelson Júnior, né? Me apareceu ele, o pai dele, quando estava na Lapa ainda, ele ser o Nelson pai e o Nelson Júnior. E que foram lá para, como sempre, perguntar sobre guitarras, tal, que era um aluno, o Nelson era aluno então do Edu Ardanui, né? Edu Ardanui. Bom, eu tive a felicidade de conhecer o senhor Nelson. Olha, como gente, como pessoa, sensacional. É uma pessoa assim muito... que ele não... quando ele gosta das pessoas, né? Quando ele tem alguém que ele gosta, assim, digamos assim, ele praticamente se entrega todo, assim, como um amigo mesmo, realmente. Do que precisar, ele está ali do seu lado. Então eu queria dizer um pouquinho assim do Nelson, o seguinte, ele na época, eram épocas difíceis, né? Difícil assim de escolher, optar por esse caminho de ser músico, né? Ser guitarrista, ser contrabaixista, enfim, músico, porque era uma época de transição, esses anos 80, né? 80, finalzinho de 79, onde o músico era meio assim, visto assim como... cara, é músico, né? Mas não, hoje com essa, não diria insistência, com essa diria assim, com essa massificação, né, de música, o pessoal começou a ver a música como uma coisa bacana, né? Tem aqueles que saíram, pegaram por hobby, sei lá, andava de surf ou coisas assim, e outros optaram por ter como hobby também a guitarra, né? Arrumar uma guitarra, fazer um sozinho para os amigos, para as amigas, fazer um grupinho, tocar. Mas ele optou para ser realmente músico, né? Bela profissão, né? Digamos assim, músico hoje é visto de outra forma graças a essa quebra de tabu. Assim como era quebra de tabu, uma coisa que eu fazia na época, que era fazer instrumentos musicais, né? Porque, vejam bem, vocês, eram épocas assim que o sujeito que tocava uma guitarra feita por alguém que não fosse, digamos assim, de outro país, né? De fora, uma coisa tradicional, aquele instrumento era visto como assim... não com uma certa, eu diria assim, não de repugnância, né? Uma certa assim, também não desprezo, né? Mas falando de quem que é essa guitarra? Essa guitarra era o fulano que faz. Então aquilo não tinha muito valor, digamos assim, como instrumento, né? Mas esse tabu também, devagarinho a gente foi quebrando, abrindo as portas para mostrar que nós, os instrumentos nacionais, feitos no Brasil, digamos assim, eram tão bons quanto qualquer um que viesse lá de fora. Bom no sentido assim, se equiparava, né? Tirando-se, digamos assim, a marca, alguma coisa assim, ela se equiparava realmente, né? Ainda existe esse tabu, né? Ainda... por incrível que pareça, ainda existe, sabe? Porque não vamos brigar com essa coisa de coisas tradicionais, tem marcas famosas aí, então a gente não procura brigar com isso, mas a gente procura o espaço da gente. Então eu tô falando tudo isso por quê? Porque o Nelson também, ele procurou trilhar esse caminho, abriu a brechinha ali como Nelson Júnior, né? A guitarra, né? E está até hoje aí, né? Trabalhando, dando aulas, fazendo novos profissionais, que hoje tem muito mais que na época, né? Assim como ele veio na época ele era aluno do Eduardo Danui, que era professor dele. Então eu queria dizer isso, gente, que é uma luta assim para ele também difícil, né? Tentar não ser músico, né? Mas, quebrado este tabu, o músico hoje é uma profissão como outra qualquer. Remunera tanto quanto outra qualquer. Ok, gente? O que eu tinha para dizer é isso. Da pessoa de Nelson Júnior. Meu amigo, sou amigo dele também, lógico, e tem muitos amigos mais, né? E nós formamos essa
essa cumplicidade, né? Ele músico e eu fazendo instrumentos. Então eu tento com minhas palavras, pequenas palavras, dizer o quanto eu sinto assim, vontade de fazer cada vez mais. Eu sei que a idade está chegando também. Então eu estava falando do Nelson, que é uma pessoa que escolheu esse caminho de ser músico. Não só ele, como muitos, né? Porque na época tinha 100 pessoas, sei lá, umas 10 ou 12 pessoas, 15 talvez, gostavam de tocar guitarra, mas foram para outros caminhos, né? Então, como eu disse, sempre eu digo, ser músico é uma profissão como outra qualquer. Muito obrigado, gente. Não sei se eu falei, deu para entender mais ou menos o recado, mas o recado é esse, tá dado. Ser músico hoje, ó, beleza. Tchau. Eis a hora de falar do meu amigo, mestre das guitarras, mestre da fabricação das guitarras, o Seise. O senhor Seise Tajima, eu conheci graças a ser apresentado pelo Edu para ele. Fiz a minha primeira guitarra legal mesmo. Guitarra essa que, se vocês pegarem o disco The Key da Chave, o Edu tá com uma guitarra azul, azul metálica na contracapa do disco, porque era muito comum naquela época. A gente não tinha um monte de guitarras, era muito comum a gente se emprestar, um emprestava para o outro, tal. Tem vídeos até meus usando a guitarra que o Edu usava do Tajima, que era uma guitarra amarelo-limão, assim, uma guitarra fluorescente, e muitas vezes ele me emprestou aquela guitarra para tocar, e na época eu também emprestava a minha para ficar de reserva, e a foto da contracapa do The Key, ele tá tocando com a minha, porque um dos shows da Chave tinha quebrado a corda, ele usou lá e foi uma foto legal que bateram. E então ele tá tocando com a guitarra que eu tinha. Na época até usava um Seymour Duncan Invader na ponte. Dá para vocês verem, assim, como curiosidade, aqueles que têm esse disco da Chave. Era uma época que a gente tinha que se ajudar mesmo, que era muito difícil. O Seise falou uma coisa que é verdade, assim, ser músico hoje, beleza, porque naquela época era difícil ter instrumentos importados aqui e eles chegavam muito caros, e havia preconceito contra os luthiers brasileiros. Haviam poucas lojas, e as lojas que haviam praticavam às vezes preços abusivos. Nós, com o passar do tempo, fomos cada um do seu jeito rompendo as barreiras. Hoje nós temos aqui no Brasil um fortalecimento muito grande do mercado, que foi iniciado exatamente nos anos 80. Muita gente boa veio, saiu, mas o mercado está aí ainda. O mercado que eu digo, o mercado de instrumentos. Temos ainda alguns problemas, infelizmente, com a união dos músicos, que não está ocorrendo como devia. Mas deixando esse assunto de lado, Seise Tajima é um amigo fantástico. Eu posso dizer que é um luthier que eu tenho um carinho imenso, e eu realmente me sinto, com relação a ele, assim, como extremamente grato pela amizade nos altos e baixos, às vezes até nas discordâncias que tivemos ao longo dos anos, da lembrança sempre constante que ele tem de uma época em que eu e meu pai tínhamos um relacionamento um pouco diferente. Mas, acima de tudo,
uma saudade imensa que sempre me dá da genialidade dele. Eu adoro esse cara. Não ousem falar mal dele, porque eu vou ficar muito chateado e vou defendê-lo com unhas e dentes. César Tajima, você é meu amigo, cara. E aí, Nelson, aqui é o Nando. E aí, meu camarada, 30 anos de carreira aí no rock and roll, na guitarra, tentando ser um guitarrista. Parece que você tá conseguindo, né, meu irmão? Eu lembro às vezes nós descendo lá depois das aulas no Saá pra ir jogar fliperama e trocando umas ideias, falando do rock and roll. E muitas histórias, lembro você tocando no Dama Choque, alucinado, quebrando a corda da sua guitarra e você trocando no palco, várias histórias. E eu tô aqui com um cara que também tem várias histórias com você, um cara que uma vez esmagou a sua perna com um rack de equipamento. Você era hold da banda deste rapaz, um amigo nosso que está aqui e vai contar mais uma história. Nesse dia ele estava, você como hold, ficava ali, não fazia nada, o cara empurrou para chamar a atenção de vocês e você quis parar 300 quilos com sua perna, ficou quase aleijado. Ele está aqui para contar mais uma história para você e parabenizá-los pelos 30 anos de guitarra e rock. E aí, Nelson, prazer em falar com você. Espero que esteja tudo bem aí com você. Faz tempo que a gente não se fala. A última vez que a gente se cruzou, não sei se você lembra, foi lá no estúdio do Zé. E sentamos junto na mesma mesa e não sabia que você era o Nelson, de tão magro que você tava. Mas a história que eu tenho pra contar é muito engraçada, cara. Foi uma vez que a gente foi fazer um show com Anjos no litoral, não vou saber lembrar que lugar que era. E você me aparece em casa, bicho, de camiseta regata, com a barriga de fora, com uma calça daquelas de... como é que chama? De surfista floral. E um sapato 752 Vulcabras de amarrar. Aquilo, bicho, foi tão hilário que a gente fez você trocar de roupa lá em casa. Não sei se você lembra disso. E aí depois, o outro fato foi quando a gente estava lá, depois do show. Nós fizemos um show, não sei o quê. Aí não lembro o que aconteceu, que você voltou de moto com alguém. E nós estávamos todos lá jantando, de repente você me aparece com a armação do óculos toda fodida, toda quebrada, o teu óculos todo fodido. Você disse que estava na moto, na garupa da moto, e de repente o óculos saiu pulando e um carro passou por cima da porra do seu óculos. Então tem histórias maravilhosas aí. Lembra, naquela mesma noite, você lembra do Piteco? O Piteco ficou bravo porque ele já tava bebum e a gente pegou no pé dele, ele se atirou da escada, lembra? Caiu uns 3 andares lá pra baixo, quase se fudeu também. Um monte de história bacana pra contar da gente. Beijão. Valeu, Nelson. É nóis, tamo junto. Um abraço pra você, felicidades, garoto. E siga sendo o cara bacana que você é. Ele quase não tá louco, né? Tchau, tchau. As histórias todas que vocês ouviram estão trocadas. Esses caras aqui que eu vou falar deles. Os caras estavam manguaçados e foram fazer a porra do depoimento. Então vamos lá. Attila Ardanui é um dos guitarristas mais fantásticos e é irmão do Edu, é óbvio. Eu convivi com a família Ardanui toda a minha adolescência, basicamente. Quando eu comecei a tomar aula com o Edu aos 13 anos em diante, eu convivi com eles e fui hold do Anjos da Noite, que é uma banda que basicamente se formou através também do conhecimento que a gente tinha, porque eu estudava no Saá, Fernando Interlandi também, e uma série de amigos nossos, mas na verdade eu fui tomar aula com o Edu. Quando eu fui tomar aula com o Edu, o Marco Bavini
foi tomar aula também, na mesma época, com o Edu. Porque um amigo meu, a gente tomava aula com o Edu, ele chegou, ouviu falar, tal, foi lá, conheceu e viu que o Edu era um fenômeno. E aí ele estava tomando aula lá, ele era filho do Sérgio Reis, montou uma banda que se chamava, veio a se chamar Anjos da Noite, né? Ele tinha uma banda anterior a essa. Quando Anjos da Noite aconteceu de verdade, né? E foi uma coisa muito louca, assim, a gente fazia as excursões, né? A gente fazia os shows com o pessoal e era uma coisa surreal, porque era uma tonelada de equipamento, gente. Vocês não têm noção. Era um ônibus, uma tonelada de equipamento, e road eram eu, o Jefferson Ardanui, né? O Piteco, né? Que é primo também do Edu, toca pra caramba. Até tem um fato engraçado. Uma vez o Anjos tocou no Aeroanta, né? E quando o Anjos tocou, nós estávamos no palco, estávamos tocando, eu e o Piteco, assim, tava um de cada lado, e na época era muito comum a gente parar para estudar juntos, tanto eu, o Edu, o Piteco, a gente ficava estudando frases rápidas, e a gente ficava tentando limpar, e um acelerava o outro, era uma coisa de irmão, não era competição nem nada. Aí eu e o Piteco, a gente tava estudando um em cada lado do palco, aí o engenheiro de som do Aeroanta, ele falou: nossa, a banda hoje vai ser um arregaço, caramba. Aí o Átila chegou só pra dar uma zoada no cara, porque é o rei da zoeira, assim. Ele falou: os Rhodes que estão tocando, somos nós, assim. Os caras, assim, só pra azucrinar, assim, o cara. Eu me lembro, olha, viver com os caras era um bullying constante, um zoando, azucrinando o outro. Tanto que essa história da calça floral, tá? Olha, em primeiro lugar, essa calça, quem vendia era o próprio Marco Ardanui. Aquelas calças tipo modelo Van Halen, né? Essa história aí do hold, de eu ter ido com a camiseta, etc., é que, eu ia trabalhar que nem um jegue. E eu já cheguei na casa dos caras, assim, eu tinha carregado a minha mala lá, mas eu tinha chegado vou carregar peso. Onde é que eu carrego? Não, velho, você tá mal vestido, velho. Que é assim, eu era gordinho na época, e como eu fui com aquelas camisetas assim, regata, então é assim, não tem como carregar peso e a banha não aparecer aqui embaixo. Então os caras me alopraram muito naquele dia, era muito comum, tanto que essa história do Piteco ter pulado assim foi um excesso do pessoal encher o saco dele. A história do óculos foi que choveu durante a apresentação, tivemos que recolher todos os equipamentos do palco rapidamente, botar todos os equipamentos no palco de novo, porque os caras parou a chuva, agora vai dar para fazer o show. Pusemos todos os equipamentos no palco novamente, e quando pusemos todos os equipamentos, automaticamente no mesmo momento eu olhei assim, caramba, cadê meu óculos? Por quê? Porque nessa de carrega coisa, põe coisa para fora, na hora que fez tudo isso, o óculos caiu no chão. E aí o pessoal todo da banda ficou, vamos procurar no centro da cidade. Então eles viram em todos os lugares onde a gente tinha passado na loucura da chuva, onde poderia ter caído o óculos. Aí, quando a gente já estava no hotel, pinta o Marco lá rindo pra caramba, falando que olha o teu óculos, o óculos tá todo esmigalhado. E essa é a confusão que o Átila teve. Me parece que ou uma moto tinha passado em cima, etc., mas era uma garota que estava brincando com a armação toda lascada do óculos, e o Marco Sérgio foi ver essa situação e falou: putz grilo, olha isso. E é assim, eram umas situações surreais, assim, muito rock and roll. Eu me lembro que nessa mesma situação de descer para a praia, na descida, o motorista do ônibus era o Tenório, se eu não me engano o nome dele, e dirigia pra caramba. E era um ônibus do Sérgio Reis, nós estávamos descendo e deu uma neblina, que a gente desceu a serra e olhava assim, a quina do ônibus, o gradil assim, você não conseguia ver a estrada. Então quando ele fazia as curvas, ele já fazia em cima da grade. Então se olhava assim a frente do ônibus, né, aqueles cometas gigantes assim, aí você só via a frente do ônibus passando com a grade, passando assim, aquele medo assim, ferrou, né? O Fernando era amigo lá do Saá, a gente se conheceu nessa época também. Hoje ele está aí como cantor, está fazendo um trabalho diferenciado.
É muito legal ouvir essas histórias. Com relação ao hack, eu não tava, eu e os outros roads, sem fazer nada, o caralho, com 1,5 tonelada de equipamento para carregar. A gente tinha descarregado tudo na casa do Sérgio Reis, e aí o Átila tava cansado, tava todo mundo cansado, o Átila me gira a porra do hack. Eu tava com uma bota, aquelas botas a la Steve Vai, com um saltinho, aquelas coisas que anos 80 total. O hack foi indo em direção à porta de vidro. Eu falei, fudeu. Me joguei e rodei o hack. No que eu fiz isso, o hack veio pra cima de mim, a minha perna torceu pra dentro. E nessa, eu tive um entorse gravíssimo, que eu, como sou impaciente pra caramba, não consegui ficar como um moleque que eu era, com o gesso na perna. E, obviamente, eu fiquei com um problema durante muito tempo. E até hoje, ainda com a mudança de temperatura, esse negócio dá uma zoada. Foi no meu pé direito, né? Foi uma época muito legal. Hoje a molecada com 14 anos está jogando videogame. Eu era hold do Anjos da Noite, olha que legal. É assim, 14 para 15 anos eu era hold do Anjos da Noite. É o tipo de coisa que a gente para pensar, assim. Você tem a oportunidade de conhecer coisas e lugares muito diferentes, né? Olá, para quem não me conhece, eu sou o Junei Passa. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu amigo Nelson Júnior. Bem, o Nelson Júnior eu conheci através da sua videoaula por volta de 1997, mais ou menos essa época aí. E para a época essa videoaula era videoaula por alguns motivos. Primeiro, foi a primeira videoaula brasileira com tablatura, e isso até então eu não tinha visto em ninguém nessa época. Eu tinha assim uma videoaula do Paul Gilbert, Intenção Rock, 2 videoaulas do Vinnie Moore, Frank Gambale, né? Eu me lembro assim, era mais coisa de gringo. Nada no Brasil tinha sido assim. Então, essa videoaula do Nelson Júnior, para mim, ela foi muito importante, porque assim, ele abordava justamente aquilo que eu gostava, que era o rock, né? Ele passava as escalas, as tríades, os arpejos, as palhetadas, os licks. Aí nisso, a Royal produziu, junto com o Sérgio Búzios, um CD da Zoom, que eu tenho até hoje. E lá tinha a galera que era endosse da Zoom e o Nelson Júnior no meio, né? O Nelson Júnior ainda tinha cabelo nessa época, assim. Depois foi que ele já apareceu careca, cortou a cabeleira. Então, é muito bacana, assim, quando você se torna amigo de uma pessoa que você é fã. Isso é muito, muito bom. Eu gosto muito disso. E aí, lá vai, a gente sempre pela MSN, aí surgiu o Facebook, e lá vai a gente falando e coisa e tal, conversando. O Nelson sempre uma pessoa de coração bom, sempre tentando ajudar naquilo que ele pode, né, naquilo que é possível para ele ajudar, ele ajuda de boa. E aí lá vai, e nesse meio tempo aí o Nelson começou a falar lá na Royal, né? Para o René, olha, tem um cara aí, Junei, sabe? Ele, toda vez que ele tava lá de boa com o René, ele sempre falava, ó, tem um cara aí, Junei, coisa e tal. E ele sempre insistindo nisso aí, até que um dia o René viu os vídeos e coisa e tal, e aí, através do Nelson, né, falando muito lá da importância que era a minha pessoa e coisa e tal, aí veio pra mim o MS-50G da Zoom, que acho que foi, assim, em termos de equipamento, acho que foi o melhor presente que eu já ganhei até hoje, assim, dado por alguém, porque é um pedal fantástico, é um pedal que faz parte do meu dia a dia, assim, ele tem tudo que eu preciso ali, sabe, compactozinho, então, é o auá, ele, um pedal para dar um volumezinho ali, e só, e o Nelson não parou por aí. O Nelson falando, veio a Zoom G5 e o Nelson tá sempre lá falando. E aí esse ano lá na Expo Music eu tive a chance de conhecer o Nelson pessoalmente, ao vivo, né? Que até então a gente se falava por telefone,
MSN, aí depois o MSN sumiu, ninguém mais se ligou no negócio de MSN, ficou todo mundo pelo finado Orkut e pelo Facebook. E o Nelson sempre lá, sempre lembrando do velho Gilney, né, nessas coisas. E o ano passado eu conheci o Nelson lá na Expo Music, conheci também sua filha. O Nelson, além de um excelente músico, uma excelente pessoa, ele também é um excelente pai, é um cara apaixonado pela sua filha. Quando chega final de semana que o Nelson tá com a filha, até a maneira que ele escreve, eu sei que é diferente. Quando ele sabe, ele fala: olá, Gilney, eu já sei, a Aninha está com o Nelson e ele está super feliz. Eu falo: a Aninha tá por aí? Ele fala: tá. Eu falei: bem que eu tô vendo a alegria, né, pulando dele, saindo, exalando da pessoa do Nelson. E tá lá, eu falo: é isso aí. Ele conversa ali um pouquinho, fala: agora eu vou ficar com minha filha aqui, coisa e tal. Eu falo: vá lá. Então, é um cara que é um excelente pai, né? Eu pude conhecer a filha dele, uma garota muito linda, Aninha. Até tirei uma foto, falei: vou tirar uma foto com você, que você é muito, muito famosa no meio dos amigos do Nelson. E saiba que seu pai ama muito você. Se um dia alguém disser pra você, Aninha, que seu pai não lhe ama, é mentira. Seu pai ama você demais, porque a gente sente isso, ele fala isso. Sabe, a filha do Nelson é muito importante pra ele. Então, conheci o Nelson pessoalmente, a gente bateu um papo lá no stand da Santuário que eu tava tocando, e depois conversei com o Nelson lá dentro do stand da Royal. O René tinha mandado me chamar pra gente conversar, acertar umas coisas da parceria, que o Nelson Júnior também foi uma peça muito importante para isso. Então, às vezes as pessoas olham o Nelson assim e pensam que o Nelson não é uma pessoa legal, mas é um cara do coração muito bom. Não é todo mundo que faz isso que o Nelson faz. O cara é especialista de uma marca, no caso da Zoom, e ele leva para lá outra pessoa também para fazer parte do time. Não é todo mundo que faz isso. Muitas pessoas jamais falariam, né? Se sentiria ameaçado. Assim: não, eu não vou falar do Gilney aqui na empresa, não, porque vai que o cara gosta do trabalho dele e me bota de escanteio. Então o Nelson não tem isso com ele. Então ele fez questão que eu fizesse parte do time. Então o Nelson Júnior é uma pessoa bacana. Eu não tenho o que dizer de errado da parte dele. Eu sei que ele é uma pessoa que ele batalha pra caramba, rala pra caramba, pessoa do coração bom. Ele me presenteou alguns materiais dele, o transferidor tonal, o livro dele. Eu acabei de ler essa semana aí o livro dele, muito legal o livro, uma visão bacana, né? Porque você tem que ler o livro, meditar e ver o que o autor tá querendo passar com aquela ideia ali. Então, é um cara não, é uma pessoa do bem, né? Às vezes, assim, você que tá vendo esse depoimento, não sei como é que o Nelson montou isso aí, do Música e Ação, mas às vezes, assim, de madrugada, né, o Nelson fala assim: vamos reunir o conselho de GED, e aí a gente entra num hangout privado ali, eu, o Nelson Júnior, o Bruno Melo, o Fábio Eichmann, o Alisson Zaca, o Paulinho Filho, o Thiago Florencio, o Digão. Então a gente tá ali, a gente discute, a gente bate papo, vê o que a gente pode fazer para ajudar vocês, que quando a gente se reúne é justamente o que a gente vai fazer de vídeo, o que cada um tá fazendo, que tá ajudando as pessoas, o que a gente pode fazer para ajudar, o que um pode fazer para ajudar o outro, o que o outro tem para acrescentar no trabalho do outro. Então, sempre que a gente tá aí, o Nelson, tem uma coisa legal pra falar com vocês, e ele não só faz isso por mim. Às vezes alguém pode falar assim: Gilney, mas ele faz isso por você porque você é famoso, sei lá, vamos usar essa linguagem. Não, ele faz isso por muitas outras pessoas. Ele faz isso por muita gente, faz isso pelo Fábio Eichmann, pelo Bruno Melo, pelo Alisson Zaca, pelo o Paulinho Filho, pelo o Thiago Florencio, acho que esse é o nome dele, Digão, sabe? E outras pessoas, assim. Ele é um cara do bem, turma, é um cara de gente fina. Eu acho assim, se cada um procurasse conhecer
aquela pessoa ou aquele artista, né, digamos assim, você teria julgamentos diferentes do que você tem, né? Às vezes você só vê o Nelson aparece no vídeo, mas não procura saber como o cara é no dia a dia, o que ele tem feito para ajudar, e às vezes senta o pau falando do cara, e quando você tem a oportunidade de conversar com a pessoa, você descobre que não é nada daquilo que você pensava. Eu falo isso porque já aconteceu muito comigo de pessoas fazer julgamento e depois quando vim conversar comigo ou me conhecer pessoalmente, como muitos, esses 2 anos aí que se passaram lá na Expo Music, a gente fala assim, pô, cara, velho, é massa ficar conversando com você, né? Você tem um astral bacana, pô, um astral contagiante, poxa, eu achava que você era pessoa chata e coisa e tal, mas poxa, sabe? Então assim, às vezes quem assiste o vídeo, pô, esse Nelson Júnior aí, esse careca, coisa e tal, mas às vezes faz julgamentos errados, é um cara do bem, uma pessoa que tem um coração bom, que faz de tudo pra ajudar, né? Mesmo morando em São Paulo, nessa correria toda, né, de trabalho, corre daqui, vai dali, mas ele tá sempre preocupado no que fazer, esses programas dele aí, música e ação. Essa semana eu assisti o Música e Ação de número 50, né? E como ele fala, mas com o programa piloto são 51. E eu acho massa assim isso, eu tenho acompanhado desde o programa piloto. O programa piloto ele me mostrou privado. Ele não tinha nem publicado, Junei, eu vou lançar isso aqui, dá uma olhadinha, ver isso aqui. Eu falei, pô, legal. Tinha um outro programa dele massa, Trivia ou Trevia obrigatória. Poxa, e ele falava, o cara explicou muita coisa da OMB, né, da Ordem dos Músicos do Brasil, que quando a Ordem dos Músicos do Brasil veio encher o saco aqui em Jequié, eu já tinha toda a informação dada pelo Nelson Júnior, os parâmetros da lei, aonde a gente estava coberto pela lei, que artigo, sabe? Aí quando o cara veio, eu pau nele, porque de onde eu já tinha bebido essa informação, de onde eu tirei essa contribuição? Do vídeo do Nelson Júnior. Parabéns pela pessoa que você é, pelo músico que você é, pelo professor que você é, pelo produtor que você é, pelo pai que você é e pelo amigo que você é. Fico feliz em fazer parte também da sua história, assim como você também fez parte da minha história. Abração, Nelson Júnior, espero vê-lo novamente pra gente bater aquele papo, lhe dar mais uma vez um abraço. Valeu, fui. Bom, impossível não conversar sobre essa fase internet, né? A internet ela veio a romper barreiras e fez com que eu conhecesse pessoas das regiões mais distantes. E uma pessoa que eu ouvia o tempo todo todos falarem, e quando eu realmente entrei de cabeça na internet, eu vinha a ter esse contato, era exatamente o Junei, que era um cara que desde o primeiro momento ele já começou a ir em direção à internet, botando os vídeos dele. Hoje, assim, sei lá quantos vídeos ele tem, está com 3.000 vídeos, está com 2.000 vídeos, ele está sempre postando coisa nova, é difícil até acompanhar. É um cara fantástico, um bom músico, inteligentíssimo. Tivemos conversas das mais variadas até hoje, um amigo, conversamos, até já discutimos até no Hangout, e mesmo assim é o jeito dele. Nós estamos com essa amizade há alguns anos, aprendemos a nos respeitar cada dia mais. É um cara que... Essa história do fã, né? Do cara ter a tua videoaula, de repente o cara vira teu fã e depois ele vira teu amigo. É muito louco isso, porque eu sou um cara muito acessível, eu sou um cara fácil de você conversar e de repente você... Nossa, mas você é um cara simples assim? Sou. E foi muito fácil para mim ver o trabalho do Junei e reconhecer nele como tendo mérito, apresentá-lo ali na Royal, porque realmente ele já falava muito sobre Zoom, né? E como ele falava as coisas dele e tal, eu sempre dei mérito, né?
eu como especialista de produto da marca e tal, eu sempre pude observar, e ainda observo o que todos fazem na internet, e eu posso dizer que o Juninho é um cara bacana, o Juninho é um cara legal, o Juninho é um cara esforçado, o Juninho é um cara competente, o Juninho é um professor, o Juninho é um músico que se esforça, o Juninho é um amigo que a internet me forneceu, e que eu só posso agradecer aí pelo depoimento dele. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também num dos programas Música e Ação. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Gilney, por tudo isso que você tem feito, pelo amigo que você tem sido e pela consideração que você tem demonstrado. Porque o importante na amizade é a fidelidade. E quando a gente tem os amigos fiéis e sempre dentro da honestidade conosco, que entram na briga conosco, que estão ao nosso lado, aí a gente está realizado. E graças a Deus, entre o pessoal que está aí na internet, que abraça a causa com relação à melhoria e à união da classe dos músicos, graças a Deus eu posso contar com você.